Fala pessoal, tudo bem com vocês? Yuri Alberto confirma que pretende sair do Corinthians já na metade do ano. O que tem de verdade nessa história e o que pode acontecer daqui pra frente. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, rapaziada, tô de volta aqui do meu aniversário de casamento, né? Mas dei uma fugida para poder falar com vocês a respeito dessa entrevista do Yuri Alberto depois do jogo, da vitória, da classificação diante do Barra, gol dele, inclusive. E eu tinha analisado apenas o jogo, né? Por isso faltava falar com vocês aqui sobre essa declaração que foi tão impactante, porque poucas vezes eu vi um jogador ser tão sincero na zona mista com os repórteres e também diretamente ao torcedor, falando que quer deixar o clube, que se vier uma proposta, ele está pronto para sair. O que a gente vê normalmente é o jogador indo na contramão, querendo, não, eu estou feliz aqui, deixo para os meus empresários, aquela coisa toda. Claro que a gente está falando de um jogador que já tem 4 temporadas aqui no Corinthians, já conquistou títulos, é o maior artilheiro da Neoquímica Arena, já ganhou o coração do torcedor, é um cara muito identificado, já construiu a sua história, dá para dizer assim. Então, talvez a maturidade e o tempo de casa tenham feito com que o Yuri tenha se aberto dessa maneira, depois de uma vitória, de uma classificação. É claro que surpreende, porque não é o normal, né? Normalmente um jogador, como eu disse, ele coloca panos quentes, ele disfarça, ele não confirma verdadeiramente algo que, enfim, vai desagradar o torcedor. Mas aí a gente precisa entender esse movimento. Primeiro, é preciso dizer que na informação, na declaração que o Yuri concede, ele traz algumas informações. Ele fala que houve um acordo com o presidente, o atual presidente Osmar Stabile, para que se viesse, ou quando viesse, uma proposta atrativa ao Corinthians e também ao jogador, que eles iriam sentar e conversar. Só que é muito mais do que isso. Porque uma proposta atrativa, já falamos sobre isso, pro Corinthians, ela é praticamente impossível. Jamais chegará uma proposta para o Yuri Alberto que seja atrativa o suficiente. Porque nós estamos falando de um dos principais atacantes do futebol brasileiro há muitos anos, um cara que corre, marca, se recupera rápido, é identificado, é ídolo da torcida, e tem 25 anos, ou seja, ele é jovem, tem vitalidade, tem intensidade, e o Corinthians detém apenas 50% dele, na verdade menos, porque os 50% na negociação com o Zenit, eles foram diminuídos em razão de dívidas que o clube tem com o próprio empresário do Yuri Alberto, o André Curi. Então, esses 50% viram menos ainda. E vocês vão lembrar, o Corinthians já recusou uma proposta de 30 milhões de euros. E ninguém vai oferecer mais, imagino eu, pode ser que aconteça, mas eu acho muito difícil que alguém ofereça perto desse valor agora, para um jogador de 25 anos. 30 milhões de euros são apenas 15 para o Corinthians, ou menos. E você não busca um jogador no mercado com o nível do Yuri Alberto, com o talento que ele tem, com a entrega, disposição, saúde, vitalidade, identificação, por esse valor, por 15 milhões de euros. Você não acha. Então, nunca será atrativo para o Corinthians. Primeiro porque não vai chegar uma proposta de 30. Pode ser que chegue de 20, de 18, de 15. E o Corinthians tem menos da metade disso. Então a gente está chegando num brete, né? Você sabe o que é um brete, né? Estamos chegando numa encruzilhada. Estamos chegando num momento em que o jogador quer sair, ele já, na verdade, ele quer sair há muito tempo, e o tempo está passando, ele revelou isso na entrevista. Eu já tenho 25 anos, eu vou fazer 26. Então a janela ela já começa a afunilar, porque realmente, com essa idade, o valor já diminui e o nível dos clubes também. A principal prateleira da Europa já não busca jogadores de mais de 22 anos fora do eixo europeu. Eles vêm aqui buscar jogadores de 17, 18 anos, não de 25. Então, você já tem uma restrição em termos de opções. Os valores, eles também mudam. E como o Corinthians não tem muitos valores para receber exatamente porque a fatia é menor, não vai fazer muito sentido para o clube. Agora, o jogador quer sair. E o Osmar Stabile falou recentemente ao GE que não tem como segurar quando o jogador quer sair. E ele acordou com o empresário, que tem muitos
tem muito a receber, vamos falar francamente para você aqui, tem muito a receber do clube, de que nesta janela, uma proposta vindo, ele iria ser negociado. Só que foi muito mais do que isso, né? O Yuri, ele colocou uma placa de venda-se, né, de vende-se, na sua testa, do tipo, rapaziada, tô à disposição. Foi isso que o Yuri Alberto fez. Eu não vou condenar o jogador, porque ele já enfrentou vários momentos, né, de instabilidade, sofreu muitas críticas, não só do torcedor, mas da imprensa, deu a volta por cima muitas vezes, e construiu uma história bonita. E ele sempre quis voltar para a Europa, né, porque na verdade ele sai do Inter para a Europa, mas ele vai para a Rússia. E a Rússia é um outro mercado, né, inclusive hoje banida pela FIFA, uma questão competitiva diferente, uma questão climática complicada. Ele não estava numa elite europeia, né, se é que ele hoje conseguiria estar, mas ele não estava. E ele teve que voltar por conta da guerra, né, entre a Rússia e a Ucrânia, voltou para o Corinthians naquele momento e deu muito certo, muito certo. E aí tem uma questão que ele já tirou a cidadania italiana, tem uma perspectiva dele defender a seleção da Itália. Não sei se o fato de a Copa do Mundo, que vai acontecer em seguida, não envolver o Yuri no radar, ele não vinha jogando para tal, eu acho que isso a gente pode concordar, mas no final de 2024, por exemplo, ele foi o artilheiro do Brasil e ele não esteve no radar da seleção nesse último ciclo. Não sei se isso também afetou um pouco ele, com a chance dele defender a Itália, que nem está nessa Copa do Mundo, mas tem um próximo ciclo aí para quem sabe voltar. Talvez isso esteja seduzindo ele, de que estando na Europa, com cidadania italiana, daqui a pouco num clube italiano, ele possa disputar uma Copa do Mundo, que ele revelou também na entrevista que é o principal objetivo da carreira dele, que já conquistou muito, que já ganhou muito, é um cara realizado financeiramente, conquistou o carinho do torcedor do Corinthians, né, já se transformou num jogador de destaque, mas ele quer mais, ele quer disputar uma Copa do Mundo. E talvez ele perceba que, por aqui, não adianta eu ser o artilheiro do Brasil, porque eu não vou ser lembrado para a seleção brasileira. Ele foi em alguns momentos, mas depois não mais. Então, assim, gente, é uma entrevista cheia de significados, né? A gente tem um acordo do presidente com o empresário do jogador, tem uma palavra dita do presidente para o próprio atleta, que ele revelou, eu estava ouvindo, inclusive, uma entrevista dele para o Iago Rudá, do GE, que ele diz assim, eu espero que o presidente cumpra com a palavra dele. Só isso. Então, assim, tá muito claro que ele quer sair, que até onde a gente sabe não existe uma proposta, mas a janela tá fechada, né? Então, assim, os clubes vão começar a se movimentar nessa pausa para a Copa do Mundo, que é onde ele disse que tudo vai se resolver. Agora, não sejamos ingênuos, ele disse que não tem proposta, e a gente sabe que nesse momento não tem uma proposta oficial, mas no momento em que o presidente fala isso, o acordo existe com o empresário, e o jogador publicamente fala isso na entrevista, é porque o empresário, que vocês sabem quem é, o André Curi, tem um livre trânsito no mundo da bola, ele já deve estar se movimentando para arrumar um clube para o Yuri. E ele vai arrumar. Porque ele é um empresário competente naquilo que ele se propõe a fazer. Ele vai colocar o Yuri Alberto num clube da Europa. E esse valor que vai chegar para o Corinthians talvez não seja o mais atrativo, mas como pela relação criada do jogador com o clube, pelos serviços prestados, já há uma concessão nesse sentido para que ele possa ser negociado. E aí, gente, eu pergunto para vocês, de que maneira vocês receberam essa entrevista? Porque, assim, de verdade, foi uma parada que me surpreendeu no tom da entrevista. Ela foi de despedida. Ele deu declarações do tipo, foi muito bacana o tempo que vivemos juntos, acho que a gente marcou história, especialmente nesse último ano com os títulos, eu até queria mais, mas dentro dos conformes, acho que foi o suficiente, foi o que a gente conseguiu fazer, foi muito bacana, não fiz nada sozinho. Cara, ele se despediu. Tem mais 5 jogos até a Copa do Mundo, mas ele se despediu do torcedor. Então, o que eu quero dizer para vocês, e eu sei que muitos daqui a pouco têm filhos que gostam do Yuri, porque o Yuri é uma figura adorável, né, gente? O Yuri é um cara maravilhoso, no trato com a imprensa, no trato com a torcida, nunca respondeu de uma forma mais provocativa qualquer tipo de crítica, um cara que baixou a cabeça e trabalhou, explicou, inclusive, a comemoração, né, que
deixou muita gente encucada, né? Porque, pô, a gente conhece o Yuri, né? O Yuri sai vibrando, comemorando, desliza o caramba, e aí de repente ele faz um gesto de, sabe? E se volta, né, para os companheiros, não comemora muito, mas ele deu risada, até interrompeu a repórter, né, que foi a Bianca Molina, dizendo, não, eu tava cansado, não teve nada disso, né, eu só tava exausto ali no final do jogo, então não tive pique, até o pessoal queria tirar foto, fazer o vídeo e tal, eu falei, pô, não consigo e tal. Ele minimizou e justificou dessa maneira. Mas é um cara que nunca se voltou contra o torcedor, né? Muito pelo contrário, um cara que deixou sempre tudo em campo. Mas eu não vou fazer um vídeo de despedida do Yuri, porque tem jogos a serem realizados, tem enfim, uma negociação que precisa acontecer. Só que assim, gente, eu não posso iludir vocês, não. Foi conhecendo, né, esse negócio há 25 anos, foi uma entrevista, como a gente chama, demissionária. Ela foi num tom de realmente dizer adeus. O que vocês acharam disso? Quero ouvir vocês. A gente volta na próxima a conversar ou a qualquer momento. Valeu? Até mais. Tchau.